Provavelmente você está estudando para o Enem já há alguns meses e pode estar se perguntando se agora é para você estar fazendo alguma coisa diferente para atingir a aprovação no curso que você tanto quer nos vestibulares do final do ano. E nesse vídeo eu vim te contar 5 coisas que você deveria agora implementar ou mudar na sua rotina a fim de realmente atingir um alto desempenho e mudar os seus resultados, atingir os melhores resultados possíveis. E o primeiro tópico do vídeo de hoje é a forma de fazer simulado e a correção de simulado. O seu simulado ele tem que estar sendo feito nesse momento exatamente igual ao dia da prova. Então, se você vai fazer Enem, por exemplo, fazem 2 finais de semana, o primeiro dia com 5 horas e meia e o segundo com 5 horas, passando a redação a limpo, passando o gabarito para a folha oficial, treinando o seu lanche, não ficar parando para mexer no celular e ir ao banheiro e separando o tempo exato para a correção da sua prova, não só dando certo ou errado, mas estudando os seus erros. Aqui no canal já tem um vídeo ensinando a corrigir simulado da forma adequada para você não cometer os mesmos erros em todos os simulados, e no decorrer desse vídeo eu vou te ensinar mais coisas sobre essa correção de simulado e também vou te dar uma dica de ouro se você quer aumentar agora pelo menos umas 5 questões no seu próximo simulado. Então continua aqui comigo. Se esse seu simulado já está totalmente ajustado, você está tendo um tempo para corrigir ele, ótimo, perfeito. E agora é um momento muito interessante de você implementar uma coisa em todos os seus dias de estudo que eu tô chamando de Fast Review, que é uma revisão rapidinha. Então, logo quando você vai começar os seus estudos, a primeira meia hora ser de uma matéria que você errou em um último simulado. Seja fazendo questões dela, se for uma matéria de exatas, seja fazendo uma autoexplicação dessa matéria. Assim você vai aos poucos abaixando seus erros no simulado que estão abaixando a sua nota e garantindo que você está acertando aquilo que você já viu. E vamos para o próximo tópico. O segundo tópico é sobre o seu estudo de teoria, de matéria nova, de matéria que você ainda não estudou. Nesse momento do ano e há um pouquinho mais para frente até, as pessoas vão começando a correr com a teoria para chegar em agosto e ficar só revisando. E gente, isso é um grande tiro no pé. Agora, na verdade, é a hora de você aumentar a qualidade da sua apreensão teórica. Então, tá na hora de você, por exemplo, começar a fazer mais questões por matéria estudada, de você sair da aula e fazer uma autoexplicação muito bem feita, de você realmente entender aquilo que você está estudando de forma ainda mais clara, porque nesses primeiros meses de estudo você criou base para isso, para entrar em matérias mais complexas também e entender elas melhor, de ter uma prática de questões mais intensa diariamente, de começar a conseguir bater ali umas 90 questões, 100 questões por dia das matérias que você está estudando, em vez de sair correndo e já querer ir para revisão. Não dá para revisar uma coisa que você nunca aprendeu e você só ver uma aula e fazer umas questões mais ou menos não é aprender a matéria. Então sai do meio da manada que vai querer sair fazendo só provas antigas e começar a estudar por questões agora e foca no seu processo. Confia no que você está fazendo. Você se propôs a ver a teoria de um jeito no início do ano e continua com isso que vai dar certo. O terceiro ponto, que inclusive é um tópico que eu gosto muito de falar com vocês, que foi uma das raízes da grande crise de maio que aconteceu o mês passado, é o cuidado físico e mental. A crise de maio, que para quem não se cuida, é uma crise de meio e até o final do ano, ela não para. A coisa mais engraçada da crise de maio é que ela não acaba em maio. É uma grande estafa dos estudos. Então, o que você tem que fazer para sair disso, e talvez você esteja precisando disso, é pegar um final de semana que, em vez de você fazer simulado ou sair daquele meio de matéria atrasada, você vai parar um final de semana e vai descansar. E como descansar, eu não quero dizer mexer no celular. Você pode tirar um final de semana e hibernar, sabe? Vai para casa de um amigo, para um sítio, para casa da sua avó, para onde for e fica quieto lá, longe de rede social, longe do celular. Chega domingo, na final da tarde, na parte da noite, organiza a sua semana e dá praticamente um restart dos seus estudos. Começa do zero. É como se você estivesse dando um fresh start, voltando das férias mesmo. E aí você vai sair da crise de maio, porque com isso você vai regular seu sono. E a segunda coisa é melhorar a sua alimentação. Tem artigos científicos, inclusive eu passei isso na minha mentoria, que mostram a relação entre sono e alimentação e
estudo, performance acadêmica, isso é completamente interligado. Inclusive, se você tá precisando de ajuda agora, eu te aconselho, né, a conhecer a minha mentoria. Aqui tem um link explicando tudo sobre ela. Nesse meio do ano, com certeza, eu vou te ajudar a colocar esses tópicos em prática e você vai pegar e se cuidar física e emocionalmente. Então, regula o seu sono, vai dormir cedo, pelo menos 8 horas por noite, 8 horas bem dormidas, sai do celular e passa a ler mais, coma bem, seja adultinho, né, coma vegetais, coma salada, todos os nutrientes direitinho que você precisa deles para estudar. Acredite ou não, no meu primeiro ano de cursinho eu fiquei exausta, eu não estava entendendo por quê. Fui nutricionista e descobri que na verdade eu estava anêmica, então coma direito, pelo amor de Deus. Spoiler, eu não passei nesse ano de cursinho justamente por exaustão mental. Então se cuidem, façam atividade física, porque isso vai aliviar muito a ansiedade. Tem artigos sobre isso. Atividade física é um dos tratamentos para a ansiedade. Então coloque isso na sua rotina, pelo menos uns 120 minutos por semana, porque vai ajudar muito, nem que seja uma caminhadinha na rua ao redor do seu prédio, da sua casa. E agora a gente vai pro tópico 4, que é o pecado de muita gente nessa época do ano. Agora tá todo mundo com o quê? Com matéria atrasada. E aí, quando a gente tem matéria atrasada, qual é o nosso foco? Tirar a matéria atrasada. E a gente se esquece de uma coisa muito importante num estudo pro longo prazo, que é a revisão. E agora é um momento que a gente tem que aumentar a intensidade de revisão na nossa rotina e não tirar dias específicos inteiros para revisão, mas colocar atividades revisionais na rotina. Então, por exemplo, colocar uma lista global na sua rotina, que é uma lista com todas as matérias que você já viu até o momento. O que você pode criar num banco de questões, como as 40 questões. Na minha mentoria também tem um banco de questões para isso. Você coloca o Anki na sua rotina, inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal ensinando a usar o Anki. Então, assim que você acabar esse vídeo, você já pode pular para aquele lá e aprender a usar o Anki de uma vez por todas. Você pode usar o seu próprio simulado como uma ferramenta de revisão. E agora é uma hora muito boa para você fazer isso aqui, que vai aumentar de uma vez os seus acertos. Pega os seus últimos simulados, todos os simulados que você já fez esse ano, vai e tabela os seus erros e distribui ao longo de algumas semanas para você revisar as matérias de cada um desses erros, que provavelmente eles continuam se repetindo ao longo de mais simulados. Então vai lá, tabela os erros, faz autoexplicação, lê a teoria de novo ou faz mais questões. Não é para você ficar vendo aula desses erros, a não ser que não seja uma lacuna, seja uma cratera, né, no seu conhecimento. Estude muito bem aqueles erros. Isso serve muito bem, por exemplo, para aqueles 30 minutos no início dos seus estudos de revisão. Isso cabe muito bem nesse momento. Ou 30 no início, 30 no final. Reforça o seu Anki dessas matérias e melhore. Isso vai melhorar de uma vez seus acertos no simulado. Você vai ver que tem coisa que você negligenciou em várias correções seguidas e que só tá acumulando erros daquela matéria. Isso é uma dica de ouro para você que quer aumentar de uma vez seus acertos em os simulados. Última coisa que é muito importante que você faça nesse momento é trabalhar a sua estratégia de prova. Muitas vezes a gente vê vídeos de estratégia de prova prontos. Inclusive, isso é uma coisa que eu quero trazer aqui no canal, porque a minha estratégia de prova ela foi muito boa, mas é muito importante que você faça um trabalho de elaborar também a sua própria estratégia. Então, de ver quais são seus pontos fortes e pontos fracos e colocar no início ou no final da prova, ou seja, manusear aquelas questões da prova de um jeito que faça com que você tenha mais acertos. Eu, por exemplo, fazia muita FUVEST, eu fui aprovada na USP pela FUVEST, eu faço medicina lá atualmente, e eu vi nos simulados que, poxa, eu tava indo muito mal em história, e eu sou boa em história. Eu já dei aula particular de história. Não fazia sentido, eu sabia a matéria, não fazia sentido eu tava errando. E aí eu vi que eu tava fazendo aquela matéria muito no final da prova, né? Isso na época que a FUVEST ainda era dividida por matéria certinho. E eu vi que eu errava muito por cansaço. Então eu comecei a manipular a ordem das matérias daquela prova de forma que eu colocar uma matéria no final não fosse prejudicar essa matéria, mas mudar uma matéria pro início fosse melhorar meu desempenho nessa matéria. Então o que eu passei a fazer foi começar a prova com uma matéria que eu sabia que não podia estar no final de jeito nenhum e puxar a história mais pro início. História não virou minha primeira matéria, mas também não era mais a última. E minha última matéria era biologia, que eu sabia que de qualquer forma que eu fizesse, eu ia sempre gabaritar a prova. Então, vai manuseando sua estratégia de prova e ela é para ser colocada em prática nos seus simulados e até em listas de questão. Isso é inclusive uma recomendação que eu dou na minha mentoria. Se você vai fazer uma lista grande de matemática, por exemplo, 40 questões, 30 questões, nem que seja 20 questões, marca um tempo considerando 3 minutos por questão, então, por exemplo, 20 questões e meia hora, e usa estratégia de prova para fazer essa lista. Então,
Então começa fazendo questões fáceis, pule questões para voltar nelas depois, não fica repetindo questões com o mesmo raciocínio quando você erra e você erra de novo, você erra de novo. Não faça isso. Então faça estratégia de prova e trabalhe ela no seu dia a dia, em simulados. E não é para você pegar na véspera do Enem, ver um vídeo de estratégia de prova e tentar aplicar na sua prova oficial. Estratégia de prova é para ser trabalhada desde agora, desde o início. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário. Se você quiser pedir vídeos para eu fazer aqui pro canal, vai ser super bem-vindo. E me siga no Instagram, porque lá eu tô sempre respondendo caixinhas de pergunta, trazendo vídeos sobre metodologia de estudo e mostrando a minha rotina como estudante e atleta da Medicina USP, tá bom? Um beijo no coração e bons estudos!